Oi pessoal, meu nome é Oswaldo Fonseca, sou professor de endodontia, sou mestre especialista em endodontia e hoje eu venho conversar com vocês um pouquinho sobre a anatomia do sistema de canais radiculares. Eu gostaria de começar falando sobre a importância do conhecimento da anatomia do canal radicular e das suas variações, porque elas vão ser imprescindíveis para o sucesso do tratamento endodôntico. Analisando a imagem aqui, o que eu tenho que conhecer? Eu tenho que conhecer aqui o número 1, o divertículo, o teto, as paredes axiais, as paredes da câmara pulpar e o assoalho da câmara pulpar. A gente vai encontrar isso nos molares, tá? Em dentes posteriores com mais de uma raiz. E eu tenho os dentes anteriores, onde eu tenho como anatomia o teto, o divertículo, as paredes axiais, porém eu não vou ter o assoalho da câmara pulpar. A cavidade pulpar, então, ela vai ser definida como um espaço que vai estar situado na porção mais central do dente e que vai abrigar a polpa dentária. Então agora eu vou falar especificamente da anatomia da cavidade pulpar, tá? Então para falar da anatomia da cavidade pulpar, eu vou falar um pouco sobre as regras de Kreisner e Henkov, tá? Que vai falar a primeira lei, que é a lei de centralidade e concentricidade, tá? Isso vai ocorrer ao nível da junção cemento-esmalte. Então o assoalho pulpar, ele está sempre localizado no centro do dente. Então quando eu analiso essa imagem aqui, ó, eu vejo esmalte, vejo aqui mais clara em amarelo dentina, e eu vejo aqui dentro a embocadura dos canais. Então a cavidade pulpar, então ele vai estar aqui, o assoalho vai estar centralizado, localizado no centro do dente, tá? As paredes da câmara pulpar, elas sempre vão ser concêntricas em relação à superfície externa do dente. Quer dizer que ela vai estar sempre aqui, ó, centralizado, uma proporção com as paredes, tá? E a distância da parede externa da coroa, a parede ou a câmara, é a mesma em toda a circunferência do dente. Então ela é equidistante. Então eu tenho aqui toda essa centralidade aqui. Segundo a lei, que é a lei de simetria dos orifícios de canais, e aí a exceção vai ocorrer nos molares superiores, tá? Os canais eles vão estar sempre equidistantes em uma linha média que atravessa o dente no sentido mesodistal. Então tá aqui, ó, essa linha pontilhada aqui, ela está dividindo o dente no sentido mesodistal. Se eu tivesse um único canal, ele estaria bem no centro aqui. Como eu tenho a presença de dois canais, eu tenho um canal mais para vestibular e outro mais para palatina ou lingual. Eles vão também estar sempre alinhados numa linha reta imaginária, tá? Que vai passar perpendicularmente a essa linha média mesodistal. A terceira lei, que é a lei da mudança de cor, tá? A gente vai observar aqui, ó, nessa imagem que o assoalho da câmara pulpar ele vai ter uma coloração diferente do teto da câmara pulpar. Normalmente a dentina do teto ela é uma dentina mais clara e mais rugosa. Já o assoalho ele tem uma coloração um pouco mais escura e ela é mais lisa, tá? E a quarta lei, que vai orientar a localização dos orifícios, tá? Então eles sempre vão estar localizados na junção das paredes. Então analisando essa imagem aqui, eu consigo analisar parede vestibular, parede mesial, raiz mesovestibular. E o canal vai estar aqui, ó, no assoalho, na união dessas três paredes. Se eu analisar aqui, ó, parede vestibular, parede distal e assoalho, o canal distal vestibular vai estar nessa união. É a mesma coisa aqui na palatina, o canal vai estar aqui. Outro ponto importante é o sulco de desenvolvimento, tá? Que ele vai orientar a gente a localização da entrada dos orifícios do canal. Então essa linha escurecida aqui é o sulco de desenvolvimento que vai te direcionar, vai te guiar a embocadura dos canais, também conhecido como mapa da mina. Já o canal radicular, a gente pode dividir esse canal em 3 terços, tá? O terço coronário, o terço cervical, terço médio e terço apical, tá? É como se eu pegasse a parte radicular, então tem aqui, ó, câmara pulpar aqui em cima, então tem a câmara pulpar aqui, daqui, da linha vermelha para baixo, tem um canal radicular. Eu vou dividir ele em 3 terços, terço cervical, médio e apical. Lembrando que esse canal ele tem uma conformação mais oval, tá? Então eu pego aqui, ó, no terço cervical, ele tem um formato mais oval, ele tem um formato, continua no formato oval, ele vai ter uma tendência a ficar mais circular um pouquinho lá na região apical, tá? E outra coisa, o canal ele sempre vai ser cônico progressivo, ele vai ter sempre uma forma cônica que vai afunilando, vai estreitando em direção ao ápice do elemento dentário. Mas o importante não é nem saber o canal principal, tá? Porque uma raiz com um canal afunilado perfeito ao forame apical, único, constitui uma exceção em vez de regra. Na verdade, o que a gente encontra é um sistema de canais radiculares que a gente vai estar conversando com vocês a partir de agora. Então, quando eu faço análise do sistema de canais radiculares, nesse esquema aqui, ó, ele fica bem didático, porque eu consigo ver aqui, ó, no número 1, um canal principal. No número 2, um canal colateral, que ele vai estar saindo marginalmente ao canal principal.
Eu tenho o canal 3, é um canal lateral. Eu tenho o canal 7, que é um canal interconduto. Desculpa, é um canal recorrente. Eu tenho o canal 6, que é um canal interconduto. Eu tenho o número 9, que é um delta apical. Eu tenho o número 8, que é um canal reticular. E assim por diante. Então, são variações anatômicas que normalmente a gente vai ter quando faz um tratamento endodôntico. Então, clinicamente, a gente consegue observar essas variações da seguinte forma. Ó. Nesse molar aqui, ó, na raiz distal, eu consigo visualizar aqui ó, uma saída proximal aqui, uma saída parapical, um canalzinho secundário. A mesma coisa nessa raiz desse elemento anterior, tá? Desse incisivo. Então, eu tenho meu canal principal aqui mais amplo, eu tenho uma saída lateral aqui, um canal acessório, que vai estar saindo lateralmente ao ápice radiográfico. Eu posso dividir essa classificação da seguinte forma. Normalmente a gente usa como critério a classificação de Wayne. Então, o que é a classificação de Wayne? São dentes que foram classificados, são dentes unirradiculares, que foram classificados da seguinte forma. Canal tipo 1 é o canal que começa com um orifício no terço cervical e termina com uma saída foraminal. Canal tipo 2, ele vai começar com 2 orifícios no terço cervical e termina com uma saída foraminal. O canal tipo 3, ele começa com 2 orifícios no terço cervical e termina com 2 saídas foraminais. E o canal tipo 4, ele começa com um orifício no terço cervical e termina com 2 saídas foraminais. Sendo que essa bifurcação ela pode ocorrer tanto no terço médio quanto no terço apical da raiz. Quando a gente pensa nessas variações, a gente vai chegar no que a gente chama de zona crítica apical. Tá? O que é a zona crítica apical? Ela vai ser representada pelos 4 a 5 milímetros apicais do canal radicular, onde vão ser encontradas essas ramificações com maior frequência. Tá? Então é nessa região apical que eu vou ter uma maior frequência dessas variações anatômicas que eu acabei de falar com vocês. Então olha só, o que a literatura mostra para a gente? Que em 74% dos casos, essas variações vão ser encontradas no terço apical, em 15% dos casos no terço cervical e em 11% em terços médios. Tá? Então está aqui, ó, eu tenho que entender as variações anatômicas para que eu possa ter sucesso no meu tratamento endodôntico. Então vamos entender aqui, ó, essa imagem aqui, ó, eu vejo uma saída, uma lesão associada lateralmente à raiz desse elemento dentário e eu observo que essa lesão ela não está associada ao periápice. Se ela está associada lateralmente a esse elemento dentário, isso me identifica radiograficamente que eu tenho uma saída aqui, lateral. E aí quando eu venho para esse esquema aqui, ó, eu consigo ver uma imagem que eu consigo analisar que eu tenho uma saída aqui ó, que vai estar alimentando aquela saída lateral. Provavelmente isso aqui é o mesmo problema, a mesma variação anatômica que deve ter nesse elemento dentário. Então, olha só um caso clínico aqui, ó, onde a gente observa aqui nesse pré-molar uma lesão associada lateralmente a essa raiz, um canal que não teve um tratamento adequado endodôntico, tá? E ao realizar o tratamento de forma adequada, ó, a gente consegue a obturação, o selamento dessa saída foraminal lateral e aí a gente começa a ter o sucesso, a gente começa a ter uma neoformação óssea. Então observem que, como tem uma saída lateral, provavelmente eu vou ter uma saída associada à direção dessa lesão. E agora eu vou falar com vocês sobre os istmos, tá? O que seria o istmo? O istmo é uma área estreita em forma de fita que vai conectar 2 ou mais canais radiculares. Então aqui, ó, nessa imagem aqui, eu consigo ver nessa primeira imagem aqui, ó, na raiz mesial desse molar, o canal com forma de istmos. Então eu teria o canal mesovestibular e o canal mesolingual, mas eles não estão independentes, eles estão unidos através de uma fita. Então essa imagem aqui é o que a gente vai chamar de istmo. Eu posso ter isso ao longo de toda a raiz, eu posso ter somente na região apical, como mostra nessa imagem aqui abaixo. E o canal em forma de C? Então, a sua principal característica do canal em forma de C é a presença de um ou mais istmos conectando canais de forma individual ao longo da raiz. Então, eu tenho aqui um canal, que será o canal mesovestibular, canal distal e o canal mesolingual, e eles vão estar interligados por essa fita. Então, normalmente, o canal em forma de C ele vai ocorrer quando? Quando eu tenho essas raízes fusionadas. Sempre que eu encontrar um segundo molar inferior com raízes fusionadas, eu começo a desconfiar da possibilidade de ter um canal em forma de C. Então, lembrando que os istmos eles vão estar interligando um ou mais canais
dentro dessa porção radicular. E eu gostaria de terminar aqui agradecendo a todos por estar assistindo esse vídeo e comentar que a referência bibliográfica utilizada para essa apresentação foi feita com o livro do Biologia e Técnica, do Lopes e Siqueira, Caminhos da Polpa, do Cohen, e Endodontia, Fundamento Científico para a Prática Clínica, do Souza Neto. Tá? Então aqui estão os referentes capítulos, capítulo 7 no Lopes e Siqueira, capítulo 7 no Cohen e capítulo 3 no Souza Neto. Quero agradecer a todos. Então, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos, para que a gente possa continuar com esse projeto. E quem quiser, pode seguir nas redes sociais, através do Instagram, @Professor Oswaldo Fonseca, e no Facebook, na página Odontoclínica Carioca, Treinamento e Mentoria em Odontologia.